Vamos falar do gerador de tensão contínua e da curva característica do gerador. Eu sou o professor Marco Pereira do site estudafq.pt. Tal como outros componentes, um gerador também dissipa energia porque também tem uma resistência interna. Todos já notamos a bateria do telemóvel a aquecer e essa é devido à resistência interna e essa resistência interna irá dissipar energia. Então, a tensão elétrica indicada no rótulo da pilha não será a tensão utilizada ou disponibilizada para o circuito. Vamos considerar esta expressão. A energia total fornecida é a energia útil mais a energia dissipada. Nós temos então a energia usada no circuito será a energia útil e há uma energia dissipada devido ao seu próprio aquecimento, que será a energia dissipada. Os valores indicados nos rótulos das pilhas ou das baterias correspondem à força eletromotriz. Temos aqui 9 volts, isto é a força eletromotriz, representa-se por este epsilon, e temos também aqui nesta pilha de 2A que tem 1,5 volts. A força eletromotriz é a energia máxima que o gerador transforma em energia elétrica por unidade de carga. É a definição de volt. E temos aqui o máximo que pode ser disponibilizado. Mas na realidade não vai ser bem assim. Se um gerador fosse perfeito, um gerador ideal, a força eletromotriz seria igual ao valor da tensão elétrica. Ou seja, não haveria dissipação de energia no gerador. Mas nós já sabemos, com muitas baterias, telemóveis, e vamos vendo que há sempre aquecimento das baterias, e isso já depende da resistência interna. Assim, no gerador temos de considerar a força eletromotriz e a resistência interna. Temos aqui o exemplo de um gerador em que podemos representar a sua resistência interna. A resistência interna vai ser representada por RI ou apenas R minúsculo. Este é minúsculo para diferenciar da resistência R maiúsculo do circuito. Aqui embaixo temos aqui a resistência do circuito e temos aqui então a tal resistência interna nesta pilha. Como é que chegamos à equação característica de um gerador? Vamos ver que a energia fornecida é igual a energia útil mais a energia dissipada. Podemos transformar isto em potências, é só dividir a energia por tempo, e como no gerador há uma conservação de energia, nós podemos dizer que a potência fornecida é igual à força eletromotriz vezes a corrente. Aqui teríamos a potência útil, que é a que passa para o circuito, e aqui temos a potência dissipada, e será, tendo em conta aqui já a resistência interna do gerador. Igualando estas expressões, aqui temos a fornecida, a útil, mais a energia dissipada, e colocando em termos da tensão que será disponibilizada para o circuito, será o U, será igual à força eletromotriz menos este fator que está aqui a subtrair à força eletromotriz, que é devido à resistência interna e também depende da corrente, a quantidade de corrente que passa pelo circuito. Então, a equação característica do gerador é esta. Temos a tensão em volt, força eletromotriz em volt, resistência interna do gerador em ohm e a corrente elétrica em ampere. Vamos perceber como é que funciona a curva característica do gerador. Se o gerador for ideal, a resistência interna é zero, então a tensão disponibilizada para o circuito é igual à força eletromotriz, mas um gerador real, a resistência interna será constante, e quanto maior a corrente elétrica, maior será a dissipação dessa energia e menor será a tensão elétrica disponibilizada para o circuito. Nós podemos ver que posso representar esta equação num gráfico, que temos aqui o aqui em volt, o I em ampere, e se este for o Y, isto o X, tenho aqui a ordenada na origem, está aqui a força eletromotriz, e a resistência interna é o declive, ou o módulo do declive. O declive aqui é negativo e teremos o sinal e ficamos com o módulo. Como é que eu posso medir a força eletromotriz? Tenho que ligar diretamente um voltímetro aos terminais da pilha ou da bateria e estando o interruptor aberto, ou seja, não havendo passagem de corrente elétrica para o circuito. Se a corrente for zero, consigo então ter aqui a força eletromotriz. E podemos ver isto no gráfico. Quando a corrente é zero, o U será igual à força eletromotriz. E, novamente, aqui embaixo, o módulo do declive da curva, característica de um gerador, corresponde à resistência interna deste. E é interessante aqui, curva. Mas isto é uma reta, não é?
Porquê que nós chamamos curva característica do gerador? Bem, na realidade ela não é assim tão linear e temos de usar apenas para grandes correntes. Pode haver assim uma descida muito rápida e temos que usar apenas a variação linear. Na realidade, a curva característica de um gerador não é propriamente linear, pois o gerador é afetado com outras variáveis, como por exemplo a temperatura. A fórmula U igual a força eletromotriz menos resistência interna vezes a corrente apenas pode ser aplicada à secção linear do gráfico e que tenha o declive constante, em que o declive será essa resistência interna. Tenho aqui uma simulação em que vai ajudar a perceber como é que a resistência interna vai afetar a tensão no circuito e já vamos tentar construir este esquema e perceber melhor. Bem, vamos montar um circuito com a pilha, com o fio aqui deste lado. Vamos montar um interruptor que vai ser importante para parar a corrente e ver qual é a força eletromotriz. Vamos instalar aqui uma lâmpada. Vou colocar aqui embaixo, deixar isto assim mais direitinho. Vamos montar um amperímetro e penso que já está quase tudo e conseguimos fechar o circuito. Fecho o circuito aqui e temos a passagem dos eletrões. Okay? Podem ver a passagem dos eletrões. Eu vou pôr aqui os rótulos. Nós podemos calcular aqui a lei de Ohm, em que U será igual a RI. Podemos ver, eu tenho já aqui a resistência é 10 amperes, vezes a corrente 0,90 e tenho o U que é 9,0 volts. Bem, aqui está tudo certinho, mas eu estou a considerar que não há resistência interna. Se repararmos aqui na parte avançada, eu posso aumentar aqui a resistência e a resistência interna da lâmpada será aqui outro valor. Eu vou calcular aqui com 2. Eu não coloquei o voltímetro. Vou apagar. Há pouco, se não tivéssemos a resistência interna, vou baixar aqui, o voltímetro está a medir 9 volts e tenho aqui a resistência e vimos isto pela lei de Ohm que está tudo certinho. Se aumentarmos a resistência interna para 2, por exemplo, o que vai acontecer? Eu posso fazer os cálculos. Vamos ver que a força eletromotriz, isto são as características da pilha, a força eletromotriz e a resistência interna. E usando a equação característica do gerador, temos aqui, vamos calcular quanto é que será o U. Eu tenho 9 volts, a resistência interna é 2 vezes 0,75 e agora ficamos com um valor de 9,0 menos 1,5 e será 7,5 volts. Então, verificamos aqui a equação característica do gerador. Eu posso, para determinar a força eletromotriz, se eu desligar aqui o circuito, eu fico com a força eletromotriz. Ele está-me a dar só no voltímetro a força eletromotriz. Não tenho a corrente a passar. Quando coloco aqui, temos a corrente. Se diminuir aqui a resistência, ou aumentar a resistência para 20, vamos ver que a corrente irá baixar devido à expressão da lei de Ohm. E podemos também verificar aqui atrás a lei de Ohm com valores mais redondos. Aqui para o 10. Eu posso calcular aqui a U igual a RI e o U que está a ser disponibilizado para o circuito vezes 0,75 é igual a 7,5. Bem, o que eu quero mostrar é esta resistência interna e que, apesar de estar a dizer que a pilha, o gerador é de 9 volts, na realidade a tensão disponibilizada não é 9 volts. Aproveito para te convidar para o Discord do Estudo FQ. Podes colocar lá as tuas dúvidas, tem outros alunos que terão todo o gosto em te ajudar. E bom estudo! Espero que tenha ajudado. YouTube recomendou-te o primeiro vídeo, verifica se ele tem razão. Se ainda não te inscreveste, inscreve-te agora, partilha com os teus colegas para os ajudar a estudar e até o próximo vídeo. Estamos juntos!